Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite, Nadir. Estamos aqui para mais uma live, a nossa 11ª live do SISMAC e do SISMUC. São todos muito bem-vindos essa noite. Esperamos que seja mais uma noite de reflexão, em que nós vamos estar aqui dialogando com esse tema tão importante que é o racismo e as desigualdades em tempos de pandemia. A Nadir tem uma palavra também para falar com a sua categoria. Nadir? Sim, boa noite, servidores, servidoras. Boa noite a todos. Professora Patrícia, professor Josafá, que vai palestrar para a gente, né? Obrigada pela participação de todos. Meu nome é Nadir, eu sou da direção do SISMUC. A gente está nessa luta, né, em defesa dos servidores. Eu gostaria de lembrar também que qualquer denúncia pode ser feita pelo nosso canal, que vai aparecer, já está aparecendo, né, para vocês. Esse canal, Fala Servidor, é de forma anônima, né, pelo WhatsApp, que está aqui na tela, né. Vocês podem fazer qualquer tipo de denúncia, que a gente vai tentar ajudar da maneira possível, né. Desde o início dessa pandemia, nós temos realizado lives, né, toda semana, sexta-feira, enfim, mais ou menos esse horário, sobre diferentes temas que dizem respeito aos servidores municipais e também a situação que estamos vivendo nessa pandemia. E é muito importante o debate, né, que nós vamos ter nessa noite sobre o racismo e desigualdade, porque durante a pandemia agora, né? Então, na verdade, vivemos uma sociedade com muita desigualdade, né? Sabemos que muitas vezes os negros são as maiores vítimas da falta de investimento público do Estado. Um levantamento da agência pública indicou que o número de negros mortos pela Covid no Brasil é 5 vezes maior em comparação com outros países, né? A cada 3 negros também hospitalizados, 1 morre, enquanto que a média para os brancos é de uma morte a cada 4,4, né, hospitalizados. Isso porque os negros são, na maioria, nas regiões periféricas, né, da periferia das cidades, e onde há menos investimento do Estado, né, nesses serviços públicos também. Mas os nossos convidados vão poder detalhar melhor, falar melhor, né, sobre essa desigualdade que está evidenciada pela pandemia, né? E importante lembrar que nós vamos estar anotando, né, a Lu acho que vai colocar também algumas perguntas, né, as dúvidas, e respondendo também ao final da live. Com você, Lu. Isso. Então, a Nadir vai acompanhar a página do Facebook do SISMUC, né? E vai retornar aí no final da live com os comentários e as perguntas. E eu também vou estar acompanhando a página do Facebook do SISMAC. E é importante também, né? O pessoal está aí compartilhando a nossa live, está chamando o pessoal para participar, porque esse tema aí é muito importante para a gente estar conversando e refletindo sobre tudo isso. Então, agora eu quero chamar aí os nossos convidados, né? Professor Josafá, professora Patrícia, e dizer que são muito bem-vindos nessa noite, né? Especial aqui para esse nosso bate-papo tão importante. E eu vou deixar esse momento agora para eles se apresentarem, para eles dizerem de que lugar eles estão falando, né? Qual é o lugar de fala deles nessa noite. Então, professor Josafá, está com a palavra aí para fazer essa apresentação inicial. Boa noite. Boa noite, Luciana. Muito obrigado. Boa noite, Nadir. Boa noite, Patrícia. E boa noite também aos colegas, todos vocês em casa, onde quer que estejam. Espero que estejam se cuidando. Eu sei que é o final do dia, eu estou aqui com um copinho de chá, gostaria de estar com um quentão, mas a fila do mercado estava grande e eu precisava chegar a tempo da live. Mas pega um copo d'água, faz um chá para a gente conversar hoje. Eu sou professor na universidade e a Luciana falou dessa questão de lugar de fala. O que a gente faz na universidade, nessa articulação tão importante com a sociedade, é tentar ajudar a resolver os problemas humanos. E hoje eu recebi um texto sobre a importância do avanço no combate do racismo sistêmico em contextos acadêmicos, e esse texto começava contando sobre como vários problemas humanos, como, por exemplo, a
disenteria, cólera, ou eram problemas intratáveis. Se a gente avançar 100 e poucos anos atrás, oferecer uma educação para todos era algo aparentemente impossível. As pessoas não conseguiam enxergar uma forma que nós conseguíssemos ter uma educação para todos. Na verdade, se a gente avança para o Brasil, onde eu nasci, 40 anos atrás, esse ainda era um Brasil que não conseguia oferecer educação, sequer a educação, os primeiros anos de ensino para toda a sua população, e nós avançamos muito. E olhando, puxa, como é que não se tinha uma resolução para a cólera? E hoje nós temos. Como não tínhamos todas as crianças na escola, ou com acesso à educação. Hoje nós avançamos muito nisso. E, do mesmo modo, eu penso que com a nossa cooperação nós podemos também olhar daqui a algumas décadas e entender que o racismo foi construído e pode ser desconstruído. E parte fundamental disso é uma educação antirracista, uma educação comprometida. E acho que uma frase que sintetiza isso é: se você não está prestando, se você não está com raiva disso, se você não está preocupado com isso, é porque você não está prestando atenção, né? No início a gente ouviu algumas das estatísticas e ao nosso redor o impacto do racismo é muito, muito, muito evidente. No entanto, muitas pessoas não estão prestando atenção. Então eu penso que hoje é um bom momento para a gente se escutar, conversar. Por favor, fique muito à vontade para trazer seus comentários, suas dúvidas. Eu sinto aqui que, como mais alguém na sociedade que está tentando encontrar a solução para um problema, uma pandemia de mais de 400 anos, que matou milhões, milhões e milhões de pessoas, e que nós podemos, nessa geração, encontrar uma solução. E essa solução passa pela educação, passa pelo nosso compromisso. Ok. Professora, a professora Patrícia está com um problema da conexão dela. Vamos ver aí, ela está tentando Sim. voltar. E enquanto ela tenta voltar, eu queria falar um pouquinho do meu lugar de fala também. Então, eu sou professora, pedagoga da rede municipal há 15 anos, e eu estava pensando a respeito da minha construção enquanto pessoa, enquanto a minha árvore genealógica, né? E também aí tenho na minha história familiar, né, a raça negra, e isso me faz pensar que boa parte da população brasileira também, né, tem esse traço na sua história. E às vezes a gente não pensa muito sobre isso, né? Eu demorei um tempo para pensar sobre isso. E hoje eu consigo avaliar, né, esse meu lugar de fala aqui. Eu não tenho tanta propriedade para falar, por isso que eu chamei vocês aqui para essa conversa, para esse bate-papo. Mas é importante a gente estar refletindo sempre sobre isso. E hoje eu posso dizer que preciso aprender, continuar aprendendo, né, a ser antirracista e a passar isso também aos estudantes, né, aos quais eu tenho contato e às pessoas com as quais eu tenho contato. Mas isso é uma aprendizagem, né? Sim. Mas muito legal, Luciana. Na verdade, acho que a gente até conversou um pouco já sobre isso. Eu, mesmo, né, de lugar, até complementando, né, eu sou professor no Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação na Universidade Federal do Paraná, e mesmo como professor, eu vivo em uma sociedade, em um sistema que pessoas como eu, ou crianças como eu, que estejam nascendo hoje ainda estão expostas a muitos riscos aos quais o restante da população não está exposto e tem muita dificuldade de ter acesso aos direitos. E por isso, saber que pessoas como você, Luciana, estão dispostas a trilhar esse caminho do antirracismo faz toda a diferença. Porque nós, da população negra, conseguimos
chegar a essas posições estratégicas, nós não podemos carregar sozinhos o fardo de resolver o desafio do racismo. Nós precisamos, sim, até, na verdade, quem precisa mesmo, quem tem poder para resolver o racismo são as pessoas que estão na liderança, em posições estratégicas. Na sociedade que nós temos construída hoje, a maior parte dessas pessoas absolutamente são brancas. Portanto, se a gente quer mesmo resolver o racismo, nós precisamos de mais pessoas brancas adotando esse caminho que você está trilhando, de começar a se educar, aprender como é que eu posso contribuir para uma educação antirracista. Acho que a Patrícia está voltando agora. Oi, Patrícia. Que bom que você voltou. Ai, gente, olha só quanta gente dizendo oi, agora que eu achei a live, quanta gente, olha, oi pessoal, que bom ver vocês por aí. Oi, Paty, você está escutando? Boa noite, oi Marícia. Que bom, obrigado. Estamos juntos. Oi, Paty, você está ouvindo a gente? Eu acho que ela não está ouvindo ainda. Ô, professor, enquanto a gente resolve o problema da conexão dela, eu queria que o senhor falasse um pouco desse racismo sistêmico e estrutural no Brasil, o quanto essa herança ainda persiste na nossa sociedade e o quanto isso tem influenciado a nossa educação e as nossas relações sociais. Olha, acho que e até, né, dizendo um oi, Josi, oi, Isis, a Fábio também. Nossa, que bom, prazer estar conversando com vocês também. Mas acho que olha essa situação, né? Que situação inusitada, não é? Como é que o racismo sistêmico estrutural acontece? Acho que o convite seria, olha a vida que a gente está. Nossa cidade aqui na região de Curitiba, região metropolitana, em um semi-lockdown, e as pessoas não podem... O que significa isso? A gente não pode ir onde a gente quer. Se a gente for, a gente está com medo, está preocupado, tem que ficar se cuidando. Tem até, na verdade, o risco agora de ser multado, ou seja, abordado por policiais, se você for no lugar na hora errada. E isso é um exemplo de como é viver como uma pessoa negra numa sociedade que tem o racismo como uma parte que estrutura o seu funcionamento, que organiza as suas relações. Vamos lembrar, não é, que nós ainda somos o Brasil da Casa Grande e a senzala em sua complementaridade. E isso se manifesta em diferentes contextos. Não precisamos ir muito longe. Vou dar um exemplo, então, desse racismo estrutural e sistêmico, primeiro falando de uma situação na nossa própria, no campus, um lugar próximo. Lá no campus Rebouças, que é o campus, um dos novos campos ali do lado da estação, aconteceu uma situação é um campus moderno, super bem estruturado, aliás, todos e todas convidados, assim que reabrir, a universidade está super aberta, temos não só o espaço, mas diversos laboratórios, muito conhecimento sendo produzido para se engajar com a comunidade. Ar-condicionado central, enfim, uma estrutura fantástica, como deveriam ser os espaços educacionais. Agora, nesse mesmo espaço, a cozinha e o espaço usado pelas pessoas terceirizadas, que cuidam da manutenção, que cuidam da segurança do espaço, conseguiu ficar por 6 meses com a pia entupida. E as pessoas tendo que usar um balde para tirar a água suja. Casa Grande, na Casa Grande, porque o prédio é muito grande, uma senzala. E isso se repete também em, talvez, algumas escolas. Vamos pensar um pouco sobre como é que, tanto agora na pandemia, mas mesmo antes, como é que os servidores que estão cuidando da manutenção, qual que é a relação que nós
estruturamos. E agora, vamos pensar os servidores que estão atuando na manutenção das escolas. Qual é a cor da pele dessas pessoas? Qual é a cor das professoras? Qual é a cor das pedagogas? E aqui, então, o que eu busquei destacar é como, de forma prática e no nosso cotidiano, as relações vão manifestando e vão se estruturando para que alguns sejam privados de ter acesso à dignidade. Nós precisamos e nós podemos reorganizar a nossa sociedade na medida em que estamos prestando mais atenção, nos indignando com aquilo que não deveria ser aceito. Né? Ninguém deveria aceitar que alguém não tivesse direito à educação, não tivesse direito à saúde, que algum servidor não tivesse um espaço. Se alguém tem direito ao espaço para cafezinho, então todas as pessoas devem ter. São nesses exemplos do cotidiano até o nível mais alto, de quando estivermos pensando em políticas públicas, em como estamos pensando na organização das nossas instituições. Então, é por aí que eu penso, sabe? Como eu te disse, nessa coisa da Casa Grande e Senzala, para entender o racismo brasileiro que é de toque, que é de pele. A gente pode estar juntinho, perto um do outro. Agora, quando eu entro na universidade, se eu vou para um campus onde eu ainda tenho, infelizmente eu tenho que dizer, né? Eu ainda tenho que tirar, às vezes, a carteirinha de professor do bolso. Por quê? Porque as pessoas ainda perguntam se eu sou estudante de graduação. Olha só, não, tá certo que essa CUTES, né, eu ainda não tô tão acabado, né, mas, assim, né, chego lá num curso onde tem só pessoas jovenzinhas, assim, e eu ainda sou estudante de graduação. Mas tá bom, né? Que bom, né? É bom para a autoestima, né? Exato. Tem que levar para o lado bom, né? Falando um pouco dessa violência, né, que a raça, o negro, sofreu no período da escravidão e sofre até hoje, né? A gente sabe que o nível de violência, a gente ouviu o mundo está falando, né, da violência policial, principalmente com a morte daquele americano, né, o George Floyd. E isso veio à tona de uma forma muito forte no Brasil também, no mundo todo. E a gente sabe que isso não é uma coisa recente, é uma coisa que vem acontecendo, né, episódios há muito tempo. E isso vem aqui no Brasil, você vê acontecendo muito forte, principalmente nas favelas, com os jovens negros. Oi, Paty. Tá ouvindo agora? A gente? Oi. Sim. Então tá. Paty, a gente está começando a falar a respeito da violência e a gente queria ouvir Eu ouvi o que você falou. Verdade, você falando um pouco. Boa noite. Oi. Boa noite a todas e a todos, né? Desculpa o problema de conexão, né? Em tempos em que todo mundo está usando a internet, é o que acontece, né? Tranquilo. Então, falando sobre violência, né? Você falou uma coisa interessante, que não é uma coisa que acontece, né? Aconteceu com George Floyd, né? Foi algo que chocou não só nos Estados Unidos, mas movimentou o mundo, né? Aqui no Brasil também houveram várias movimentações por conta disso, mas uma coisa que você aponta é que aqui sempre está acontecendo isso, né? Então, assim, não é nenhuma novidade. Talvez há o pensamento de que isso seja normalizado. Aqui no Brasil, se tem a ideia de que, né, morrer pretos e pobres, né, pessoas periféricas é normal, né? As pessoas morrem todo dia alguém de uma bala que não é perdida, né? E isso as pessoas não vê, as pessoas
vão passando, né? Ai, morreu um, morreu outro, e eu acho que tem que ter uma comoção com nós mesmos, com com o nosso povo, né? Com os próprios brasileiros, porque a todo tempo morre um brasileiro, né? A gente tem o caso de tantas crianças que vêm morrendo, isso não é com a população pequena, né? São com as crianças que têm morrido também por conta da violência policial, né? Todos os jovens estão morrendo, então a gente está numa sociedade que a morte da população negra é considerada algo comum, assim, as pessoas, elas não estão se sensibilizando com isso, isso é uma denúncia que a gente tem que fazer, a gente tem que lutar contra isso, né, a gente tem que levantar bandeiras contra isso, e eu acho que eu tinha ouvido você falar da questão do movimento antirracista, né, e eu acho que é isso também, o movimento antirracista também vai contribuir com isso, sabe? Com essa denúncia da morte da população negra, sabe? Porque isso não pode, não é comum, não pode ser desconsiderado, a gente tem que levantar bandeiras e tem que se sensibilizar com o que acontece aqui no país também, entende? Então, a gente tem que velar pelas nossas crianças, pelos nossos jovens e denunciar isso, essa violência, né? Essa violência nesse Estado que tem o racismo na sua estrutura, né? Tipo, o racismo é estrutural, o racismo está na base. Agora, esse racismo estrutural que está na base, mas aqui até aproveitando, né, juntar aqui a Sônia Maria Cristo, obrigado, Sônia, e o Célio, Jamaica, um abração, Célio, trabalhou com a gente no Conviver. A Sônia pergunta, e aí, como é que a gente responde, né? Como é que a gente resolve o racismo? E o Célio, um pouco a experiência de ser um negro intelectual. E eu queria comentar disso, que essa estrutura do racismo, ela, enfim, ela é um fato. E a gente tem que aceitar isso como fato. Eu sei que parece assim redundante numa live como essa, mas a gente tem que reconhecer que a nossa sociedade não aceita, que muitas pessoas não aceitam isso como um fato, mas é um fato. Os indicadores de desigualdade racial estão para que as pessoas interpretem e vejam. E nós temos um outro fato que entender que esse racismo estrutural significa que as nossas instituições estão organizadas de forma desigual. E aí o próximo passo, que depois que a gente aceitou esse problema, é parar de empurrar a culpa para os outros. Dizer que, políticas públicas, ou então, pegar o exemplo da universidade, é a educação básica que está o problema. Não, somos nós na universidade que temos que contribuir. O problema está em tal nível da política pública, tal nível. Nós precisamos assumir, ok, o que eu posso fazer, onde eu estou, para ajudar a combater esse sistema de racismo. E aí, aqui o ponto, né, tocando na questão do Célio, como que é ser, né, como intelectual negro num sistema racista? O perverso disso é que o sistema não só gera desigualdades no acesso, mas os poucos que chegam é cobrado que sejam aqueles que vão resolver o problema. Então, eu estou na universidade trabalhando em diversas outras temáticas, mas muitas vezes eu percebo que existe uma expectativa de que as questões de desigualdade e de racismo que eu tenho que dar conta. No setor de educação, por exemplo, tem mais de 100 professores e 4 pessoas negras. Bom, será que 4% precisam resolver um problema que afeta mais da metade da população brasileira? Não é bem assim. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade e entender que, sim, ele está estruturando, organizando e aceitar, por último, né, um ponto fundamental, reverberando o que a Patrícia disse.
não ser racista não é suficiente. É preciso ser antirracista. Ser antirracista quando senta numa posição, por exemplo, está no sindicato e você escolhe colocar essa pauta, mas ao mesmo tempo não só colocar a pauta, mas ao mesmo tempo olhar para dentro das estruturas e pensar, será que a nossa composição de chapas, será que a gente, vamos revisar a nossa composição de chapas para que as chapas sejam representativas da população, para que tenham lugar na mesa para ajudar a tomar as decisões que vão nos influenciar? Então, garantir, né, a equidade de gênero, e a Sônia comenta, né, a questão de como a discriminação racial afeta de formas diferentes homens e mulheres. Acho que deixo para a Patrícia comentar sobre isso, né, porque também, né, a própria questão da discussão do não basta não ser racista, é preciso ser antirracista, veio de uma mulher na discussão sobre interseccionalidade, quando o movimento das mulheres negras apontou, pera, a luta contra o racismo, ela tem perpetuado e reproduzido o machismo. Então, nós temos, e aí começa essa discussão sobre outras formas de opressão que tem essa intersecção. Mas não sei, Patrícia, se você quer também comentar sobre... E desculpa, Luciana. Não, imagina. A live é de você. Nós só pegamos. A gente não está conseguindo ouvir a Lu. Eu não sei se todos estão ouvindo. Não está saindo o teu som, Lu? Acho que O meu? Tá aberto? Pronto, agora sim. Empate, você quer... Vamos para a poesia ou você quer comentar o que o professor falou? Eu acho que ela não está vendo. Oi? Oi, Patrícia. Não, pode passar. Pode passar. Vamos para a poesia, então. Ai, a poesia, maravilhosa. Você vai ler? Pode ler. Mas eu quero que a Patrícia leia. Tá. Então tá bom. Vamos projetar, então. Compartilhar, não é? Um presente aqui para a noite. Poesia do velho ao novo. Conceição Evaristo. Okay. Na face do velho, as rugas são letras, palavras escritas na carne, abecedário do viver. Na face do jovem, o frescor da pele e o brilho dos olhos são dúvidas. Nas mãos entrelaçadas de ambos, o velho tempo funde-se ao novo, e as falas silenciadas explodem. O que os livros escondem, as palavras ditas libertam. E não há quem ponha um ponto final na história. Infinitas são as personagens. Cauã Pacheco, 12 anos. Cauã Vitor. Rosário.
Cauã Ribeiro dos Santos, Agatha Vitória Salles, são as crianças, né, que a gente tanto preza na educação infantil, tanto preza na vida, que foram vítimas da violência policial, vítimas do racismo, né, da liberdade de matar nas periferias, nas favelas. São vidas interrompidas antes do tempo por uma política que não pensam nelas, né? Vovó Calinda, tia Mambene, primo Sendó, Iá Tapuli, menina Mecá, menina Cambi, Neide do Brás, Cíntia da Lara, Peter do Estácio, Cris de Acari, Madeu do Peló, Sil de Manairá e também de Santana e de Beló. E mais outras e outras. Nos olhos do jovem, também o brilho de muitas histórias. E não há quem ponha um ponto final no rap. É preciso eternizar as palavras da liberdade, a ida e agora. Conceição Evaristo. Então, Lu, queria até convidar a gente fazer, nesse momento, um minuto de silêncio pelas vítimas do Covid-19. A gente está vivendo um momento terrível na nossa sociedade e as vítimas do racismo. Para mim, quando a gente preparou esses slides, né, para fazer um manifesto antirracista, eu não sabia quantas crianças estão sendo assassinadas. Eu não tinha noção dessa dimensão do racismo no nosso país. Então, queria convidar assim, todas, a um minuto de silêncio, em homenagem às vítimas do racismo e do Covid-19. Não tem como a gente não ficar assim, impactado, né? Porque só quem sofre na pele perder essas crianças, né, esses jovens, tem a dimensão real, né, do sofrimento, mas a gente consegue se solidarizar. E agora também a gente quer falar um pouco justamente sobre essas mortes que têm acontecido pelo Covid-19 e o que as pesquisas têm mostrado, que os mais afetados são os negros, os pobres e os periféricos no Brasil. Paty, o que você tem aí para nos dizer sobre isso?
Acho que você tem que abrir teu microfone. A conexão dela tá ruim, né? Mas é o que a Paty ia trazer alguns índices, mas a gente tem visto todo dia na TV, né? A Nadir comentou aqui no começo da nossa live. Hoje mesmo passou uma reportagem, uma pesquisa que foi feita em São Paulo, 2,5, os negros têm 2,5 mais chance de morrerem por Covid-19 em São Paulo. E a gente sabe que esse problema da morte dos pretos e dos pobres e dos periféricos é por questões de desigualdade. A gente sabe que são as pessoas que mais sofrem por falta de saneamento básico, são as pessoas que mais têm dificuldade de fazer isolamento social, são as pessoas que mais sofrem com a carência de atendimento básico de saúde. Então, são as pessoas que mais estão morrendo no Brasil e são as que mais estão sendo infectadas. Então, isso escancara a política que o Brasil, as políticas públicas, a falta delas e a falta de responsabilidade, né, da política no Brasil. Então, a gente vê tanta coisa acontecendo no Brasil e você vê realmente o quanto a política nesse país, os políticos, muitos políticos nesse país são hipócritas, porque a gente vê o quanto falta, né, e o quanto sobra para tanta gente. E a Covid-19, a pandemia, só veio trazer à tona todas essas desigualdades e que a gente está tão acostumado, infelizmente, a ver dentro das nossas escolas, né? Desde a educação infantil até o ensino médio, e também, por que não dizer, né, professora, até na universidade. Agora, nesse momento de pandemia, muitos estudantes que não têm acesso à internet, que não têm como fazer uma aula remota, né? A própria Universidade Federal está disponibilizando aí computador e pacote de internet, porque muitos acadêmicos não têm. Então, as desigualdades começam desde o início da vida acadêmica, na educação, até os níveis da faculdade, da universidade, né? O seu microfone está desligado, professor. E desligaram. Será que eu consigo? Agora pronto. Tá. Uhum. Então, eu acho que aproveitando, né, isso dos dados, realmente o impacto do Covid-19 tem sido desproporcional em muitas dessas coisas por condições pré-existentes. Se existe, muitas dessas coisas não tem a ver com, por exemplo, a minha genética, como uma pessoa negra, eu sou mais vulnerável. Até onde apontam, os dados indicam, não existe uma maior vulnerabilidade em relação a essa doença específica. No entanto, sistemas, os serviços, podem, muitas vezes, ao escolher quem é que vai atender, quem é que vai receber a testagem para poder receber a atenção, quem é que vai ser atendido primeiro, isso sim pode ter consequências no atendimento. Agora, um ponto, Luciana, que acho que esse é um dos grandes desafios, na verdade, é entender, sim, que o racismo, que esse desafio tem um componente sistêmico, estrutural, mas entender que ele está nos afetando por meio de instituições. Ou seja, tem essa dimensão estrutural que organiza a nossa cultura, mas ela está no nosso dia a dia, nas relações, ele está ali, tocando a nossa pele no cotidiano. E aí, né, além de... Então, é preciso aceitar e começar a promover mudança, né? Mudar a nossa cultura e tornar os nossos contextos cada vez mais inclusivos, promover a equidade. E isso requer ser ativamente antirracista. E um detalhe é que ser antirracista não é simplesmente dizer como é que tentar não ser racista.
é também não silenciar diante de ações que promovem qualquer forma de opressão. Porque esse silêncio é o que perpetua essas formas de desigualdade. Né? Quando a pessoa, diante de alguém sendo maltratado, silencia, você está entrando na fila para que, quando passar por aquela situação, você também vai, enfim, os outros não vão te ajudar. E olhar, assim, acho que o convite, né, para todo mundo que está na live hoje, até para mim, onde em cada um dos espaços, a gente olhar para a sociedade e ver, puxa, como que isso está refletindo? Será que está tendo oportunidades para as pessoas negras? Sabe, tentar achar oportunidades de ação, tentar observar, como eu disse, né, olhar, por exemplo, a composição da liderança dos sindicatos, olhar, né, felizmente, nas políticas públicas, um dos grandes avanços foram as cotas, mas nós precisamos de avanços na carreira, dentro da carreira, que nós possamos ter oportunidades equitativas de formação continuada, para que nós tenhamos mais pessoas negras com oportunidade de se tornarem líderes. E a Patrícia, agora que conseguiu voltar, pode também comentar um pouco mais sobre os dados, né? Oi, Patrícia, tudo bom? A gente estava conversando aqui, agora chegou, olha só, a Claudinei comentando, né, desafios de aulas nesse período. Só antes, Patrícia, comentar, Claudinei, está difícil. Aliás, eu estou tentando descobrir também como me exercitar em casa, mas nesse período de pandemia, todos nós temos que tentar achar alguma forma. Okay. Patrícia, que a Luciana ia comentando dos dados, né, que você ia trazer sobre o racismo, o impacto que ele tem na nossa sociedade. Pesquisas, né, justamente disso, né, da questão das desigualdades, né, o quanto isso impacta agora em tempos de pandemia, né, a questão da subdesnutrição da população, né, quando se pensa em cesta básica, por exemplo, mesmo as que estão sendo doadas nesse tempo de pandemia, se pensa numa cesta básica com uma alimentação mais pesada, né, mais cheia de carboidrato, que nem um arroz, um feijão, que é a cesta básica. A nossa cesta básica não inclui uma verdura, uma fruta, né, que tudo isso faz com que a população, né, esteja mais fortalecida nesses tempos de pandemia, né, isso é das questões também acho que da pandemia sobre a população preta, população periférica, questões de ainda é muito presente, ainda é uma realidade, que é a questão, tá me ouvindo? Que é a questão da falta de saneamento de básico. Uhum. Não sei se estão me ouvindo. Não... Estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Uhum. Eu também queria falar um pouco dessa desigualdade, né, que a gente tem nas periferias, como exemplo do meu filho. Eu tenho um filho de 20 anos, vai fazer 21 já, e ele colocou, mãe, seguinte, ontem a gente levou um enquadro, que eles falam enquadro, né, de um policial, estava eu, o meu primo e mais um amiguinho nosso, daí assim, como eles, né, são jovens, enfim, fazem uso, não adianta a gente querer esconder, que fazem uso de maconha, no mínimo, né, quando não vão para as raves, enfim, e usam até coisas mais pesadas, né, a gente nem sabe. E daí ele me colocou o seguinte, mãe, a gente não pode falar, a gente não pode denunciar, porque se a gente fizer isso, a gente apanha, entendeu? Então, isso ocorre muito, né? Ele é de cor branca, enfim, mas com certeza acontece com todos, né, da periferia,
né? Tipo assim, os jovens não podem mais sair, não podem mais, depois de um certo horário, né? Isso era, acho que 11h30, mais ou menos, da noite, ele foi buscar um colega dele na escola, né, no trabalho. Aí ele falou, mãe, eles perguntam se eu trabalho. Ele tinha até recém saído do trabalho, né? E ele falou que não, que teve que mentir, né? Falou que estava trabalhando, sim, falou o nome da empresa e tal. Ele falou, mãe, a gente não pode dizer que está desempregado, a gente não pode questionar eles de maneira nenhuma, né? Que a gente é punido por isso, a gente apanha. Então, né, isso é uma triste realidade que ocorre com todas, né, as raças, né? Tanto branco quanto negros, né, da classe periférica da cidade, né, isso acontece muito, e por causa disso também que o professor Josafá falou, que é o silêncio, né, o medo, acabam não denunciando isso, né, é isso. Paty, você está... O microfone do professor está desativado. Não, Paty, você quer concluir? Patrícia? É o microfone. É o microfone. Vou guardar, Patrícia. Tá fechado Patrícia. Ainda, Paty. Seu microfone você precisa abrir. Aí, abriu. Hoje está difícil. Não, essa colocação que você fez, né, com relação... Ai, me perdi, desculpa, era... A gente estava falando do Covid, das mortes, da fragilidade... Do Covid, né? Da população... Desigualdade. Das desigualdades, da fragilidade da população mais pobre. Tudo isso vem contribuindo, né, para... Muito. Eu acho que o microfone... Tá cortando. A conexão dela está cortando. Outra coisa também que a gente queria falar um pouco, professor, é do currículo, né, da educação antirracista, a importância desse currículo na escola, na educação. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, acho que isso é incrível, até aproveitando, né, tomando aqui algumas das questões, começando, né, do que a Nádia disse, comentar rapidamente, vejo que a Patrícia conseguiu reconectar. Você tem ali um agente policial, mas lembrar que esses agentes policiais passaram pela escola. E como as pessoas foram... Como é que a gente trata? Como é que a gente disciplina? Quem são as crianças que são suspensas? A literatura mostra que, mesmo no trato com as crianças, quem são as estudos de observação mostravam um carinho maior, ou menor ou maior, de acordo com a cor da pele das crianças. Então, embora exista e seja importante, sim, debater para que todos os agentes públicos, inclusive os policiais, executem as suas funções dentro dos princípios de uma sociedade democrática, nós precisamos pensar onde é que está a nossa oportunidade como educadores para combater o racismo. E aí aqui, né, aproveitando o comentário da Maria Coelho, né, o racismo, o preconceito é silencioso, até na hora de assumir. Teve um ano, ela fez uma pesquisa na matrícula da turma, 95% se declararam brancos. Agora, Maria Coelho, eu não sei exatamente como foi a metodologia, mas um dos desafios em pesquisas educacionais é que a variável raça-cor, a maior parte dos casos está vazia. Ou seja, na hora que tem a variável lá no formulário escolar, mas não é preenchido. Ou a pessoa simplesmente é marcado rapidamente, todo mundo sai sendo marcado como branco, 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 né? O embranquecimento. Embora nas relações cotidianas
as pessoas sejam tratadas de forma absurdamente desigual. Então, sobre o... E aí tem o espaço do currículo como uma disputa. Mas aqui, quando falo de currículo, a gente tem, não é, a legislação, a mudança na LDB para que a educação das relações raciais seja incorporada na nossa estrutura de educacional, só que isso significa, para além dos conteúdos, educação das relações raciais, para além dos conteúdos, embora seja, sim, importante a história e cultura afro-brasileira, nós precisamos pensar também no currículo oculto das práticas cotidianas da escola. Isso que eu mencionava. Como é que são as manifestações de carinho? Como é que as práticas disciplinares? Será que a escola está atenta para as formas como essas crianças estão sendo tratadas de formas distintas? Será que... E por todos esses canais, o racismo vai achando brechas para se manifestar para essas pessoas e expressando formas de violência, né? Então, e ali o Célio, né, comenta, né, a negligência. Aí aqui, eu sei que a negligência do Estado. Gente, aqui, olha, vou fazer bem o recorte. Esse sou eu, Josafá, que estou dizendo. O Estado sou eu, não estou dizendo aqui, né, digamos, mas quando eu estou entrando numa sala como professor na universidade, para aquele estudante, quem está atendendo a fachada, a frente, o serviço público que está chegando até ele, sou eu dizendo bom dia para aquele estudante, ou ignorando a necessidade daquele estudante. Então, é entender que, enfim, que esse sistema é feito de vários pontos e nós fazemos parte dele. E nós podemos mudar ele de baixo para cima, nós, adotando posturas antirracistas, que é esse o ponto. E com o tempo, ir construindo um sistema antirracista, um sistema que não permite que as opressões se multipliquem. Mas, Patrícia, o que você acha disso? Até Luciana, continuando nossa conversa. Sobre as relações do racismo na escola? Eu acho que... Você fala melhor que eu, você é pedagoga, né? Estou atuando como professora de educação infantil, né? E Nilma Lino Gomes fala muito dessa questão, né? Da educação infantil, né? Ela trata da educação infantil e trata da relação com as crianças negras, né? Então, o quanto essas crianças negras, elas também têm que ter um sentimento de afeto pelo professor, né? Eu até estava refletindo a questão de quando a gente fala que a criança é um anjo, que a criança é bonitinha, geralmente se refere a uma criança branca, a uma criança de olhos claros, né? Então, é isso, o que a gente fala próximo da criança, né? Qual é a nossa fala? Porque a criança está ali e ela está ouvindo o que a gente está falando, né? O tratamento que a gente tem com a criança, como é que a gente toca nessa criança, né? Qual o sentimento que a gente passa para as crianças quando a gente atende ela na escola, no CEMEI, principalmente, né? No CEMEI, essa criança, ela fica o quê? O CEMEI abre às 7 horas da manhã, fica aberto até às 6 horas da tarde. Essa criança, ela passa muito tempo nesse local, né? E como que a gente trata, como que a gente tem essa relação com essa criança negra, né? Porque, assim, tem a afetividade que a gente tem com todas as crianças, mas, assim, a gente sabe que o racismo que está ali, meio escondidinho, né? Quando não se vê muita beleza na criança negra, quando não se tem a literatura, por exemplo, né? A literatura de personalidades negras, que traz o referencial negro dentro da unidade de educação infantil, dentro da escola, para que a criança se reconheça também como um personagem, né? Que ela se veja naquele espaço, que ela crie
né, um sentimento de amor, de afetividade pelas características dela, pelo estereótipo dela, né, pelo nariz largo, pelo cabelo crespo, né, que tudo isso a gente tem o quê? A gente tem bastante referências de pessoas brancas, né, e isso é um olhar. A gente precisa olhar para isso, a gente precisa intervir nessa questão, porque, né, o racismo, ele tá nas estruturas, mesmo como a gente falou, ele tá tão, nas relações, que as pessoas, é comum, você vai cortar uma revista, vai trazer alguma referência de um livro, e se você não pensar que tem a diversidade, que tem outras crianças que elas precisam se ver nesse espaço, você passa, e essa criança ela vai ficando excluída desde a sua infância. Quando a gente diz, né, que a primeira infância é o momento mais importante da criança, a gente tem que pensar em todas essas relações que a criança cria, né? Em tudo que a gente oferece para as crianças, a gente tem que oferecer para todas, né? Mas tem que oferecer também pensando na criança negra. Como que você vai trabalhar no emocional dela, como que você vai trabalhar na autoestima dela, trazendo personagens negros, né? Eu acho que ainda a literatura infantil, ainda ela é muito precária, assim, com relação a personalidades negras na unidade, não que não exista. Existe muitos livros bons, né? Mas, assim, não está dentro da unidade. Eu acho que precisa investir mais nisso, precisa investir mais nesse olhar, né? Já ouvi muito, mas tem as outras crianças, tem, mas assim, você precisa trabalhar, se a gente pensa numa educação antirracista, a gente tem que trabalhar desde esse começo, né? Desde esse início da criança, né? Em trazer personalidades, em trazer referencial para as crianças. Não sei o que você acha, Josafá, Luciana. Nossa, meu microfone está desligado, mas estava dizendo perfeito. É exatamente desse cotidiano. E que muitas dessas práticas a gente ainda está construindo. Mas olha que barreira esquisita essa, né? Ninguém reclama, depois de décadas e séculos de livros apenas com personagens de princesas brancas, e ninguém reclamou disso, e aí agora a gente pede para uma maior representatividade, e isso, enfim, espero que não sejam muitas pessoas que estejam no meio do caminho, mas esse link que eu estou projetando, e aí de repente se alguém puder copiar no chat, né, que as pessoas podem já acessar, ilustra bem, não só teoricamente, mas o processo do qual a gente está falando. Esse link é para o artigo O Autoconceito Cognitivo de Estudantes Pretos e Pardos. O autor principal desse artigo é Matheus Nascimento Batista. O Matheus é um estudante negro que mora em Almirante Tamandaré e que se esforça muito, muito, muito em cada passo da trajetória acadêmica dele. Por meio de oportunidades, ele já pôde, imagine, ele vai terminar a graduação nesse ano e já tem uma revista um artigo publicado em revista de alto impacto. Olha só o que as oportunidades fazem. E nesse artigo, então, ele, na verdade, de certo modo, encarna o que é que a hipótese que ele trabalha no artigo é expressa na vida dele. Nós, as crianças, as pessoas, nós vamos tentar alcançar o limite. Onde que está o nosso limite de potencial? Está até onde acreditam que nós conseguimos ir. Então, na verdade, o autoconceito da criança, se você diz, pessoas pretas, se a criança negra está ouvindo o tempo todo, crianças negras não escrevem bem, elas, trazem material sujo. Gente, assim, abrindo parênteses, né? Por favor, gente, às vezes, não é caprichosa, ela entrega o trabalho assim, e às vezes tudo isso só está servindo para
manter esse desequilíbrio de poder. Só que essa mensagem, então, que vai sendo construída desde muito cedo na educação infantil, vai ter impacto nessa criança acreditar, puxa, então, não vou continuar estudando. E essa criança deixa de estudar, deixa de ter, então, todo o bônus, todo o benefício que continuar na escola traz. Agora vamos pensar outra trajetória que o Matheus ilustra. Alguém, no caso, Dona Yara, né, um abraço, Dona Yara, se a senhora assistir esse vídeo, a Dona Yara continua, Matheus, você vai para a escola. Precisa de uma Dona Glória, como a minha mãe, precisa da Dona Yara, no caso do Matheus, forçando a continuar enfrentando um sistema racista para que a gente chegue até aqui e comece a contar essas histórias, comece a contar novas análises. E agora, essa pergunta sobre qualidade, que está no fundo, né? Alguns usam o argumento, mas isso impacta a qualidade? Tem um artigo que eu estou recém terminando, a gente olhou nos dados do Enem, uma base a gente recortou os concluintes de 17 a 20 anos do Enem e olhou como é que as experiências de discriminação racial afetavam a qualidade do Enem. Só que a gente olhou em 2 níveis. Nível individual, o impacto era negativo. E o nível coletivo, ou seja, escolas que tinham mais discriminação racial, o rendimento acadêmico era pior nessas escolas. Isso para além da composição étnico-racial, ou seja, uma escola com muitos estudantes brancos que tinha muita discriminação racial, essa escola não ia tão bem no Enem. Só que aí o próximo passo era a questão da educação antirracista. Tinha alguns itens no sociodemográfico do Enem, no questionário, que perguntavam sobre respeito pela diversidade, a valorização das pessoas negras na escola. E quando a gente colocou esses itens no modelo, né, um modelo estatístico, sobre essa educação antirracista, o que a gente viu? Essas escolas que adotavam essas práticas tinham estudantes que iam melhor no Enem. Eu não tenho dados, né, não tenho como testar essa hipótese no SCAEB para ver nos anos iniciais, mas a minha hipótese é que a mesma coisa estaria ocorrendo. Essas escolas que estão implementando uma educação antirracista, aí que entra o detalhe, isso é benéfico para todos os estudantes. Quando você torna a sua escola mais inclusiva para um estudante, e a estudante surda chega lá, se sente inclusa. O estudante negro chega lá e sente, nossa, eu estou bem aqui. Gente, pode ter certeza, uma escola que está conseguindo fazer isso, aquele estudante, todos os outros estudantes estão tendo mais oportunidade num ambiente assim, do que num ambiente onde só 2, 3 perfeitos têm oportunidade. Então, a educação antirracista, uma educação para a diversidade, um currículo comprometido com a democracia, é reflexo da nossa sociedade. E é isso que nós deveríamos estar construindo e praticando no nosso cotidiano, em escolhas pequenas como essa. Quais livros nós vamos comprar para o próximo ano? Né? Então, muito, muito legal isso que você disse, Patrícia. Acho que e a gente tem que ir aprendendo, construindo essas estratégias no cotidiano. E a gente tem que quebrar aquela barreira de que a gente só trabalha esses conteúdos lá em novembro, né? Aí a escola se mobiliza em novembro, e daí vai na biblioteca procurar essas literaturas, e daí leva esses temas para a sala de aula e faz aquele dia de exposição na escola, né? Então, esses temas não é só para novembro, né? Esses temas, eles são para o ano todo, para o período todo, né? Para a convivência diária, né? Eles não são só para uma época do ano. E muitas vezes, infelizmente, isso já tem sido quebrado, mas ainda precisa de mais, né? Mais conhecimento, mais debates a respeito desse tema para que isso avance mais nas escolas, né? Nas unidades escolares, de um modo geral. Porque a gente ainda vê, né? A gente ainda vê lá a menina bonita do laço de fita, né? Lá no 20 de novembro. Aí aquele monte de prato com cabelo de lã, né? É deprimente, eu fico deprimida. Um pouco deprimida eu fico. Não, e eu fico pensando, você, né, enquanto uma pessoa branca fazendo essa análise, né,
Se você, enquanto professora, está pensando isso, você já imaginou a situação da criança, né? Se o professor ele não se empenha, né, em promover uma educação de qualidade para a criança, né, nesse sentido de promover a questão do afetivo, do emocional, da autoestima da criança negra, você já imaginou se está sempre essa mesma representação da criança, né? É sempre esse livro, é sempre pega um livro só, então vamos trabalhar a questão racial. Então, se tem um único livro na escola, e tá bom, já está representado, e a representatividade não é isso, né? A representatividade é muito mais, é você trabalhar mais constantemente, trabalhar o ano inteiro, e não é uma questão só para a escola, é uma questão para a vida. Eu acho que quando você trabalha, assim, dentro da unidade, você também vai trabalhando com as famílias, né? Porque, assim, o reflexo do que há dentro da unidade vai para fora, de fora para dentro. Então, a gente precisa estar trabalhando nessa parceria, né? Então, quando a gente pensa que Curitiba entrou, né, para as cidades educadoras, eu acho que aí a gente está com uma nova demanda, né, de trabalho, né, trabalhar mais à frente, né? Se a gente pensa em uma Curitiba que tem que trabalhar não só dentro da escola, mas fora, então como que a gente vai atingir o fora da escola, né? Como que a gente vai se considerar uma cidade educadora, sendo que dentro do espaço escolar, né, que se você for ler, muitas pesquisas falam que o racismo, né, e essas estruturas de discriminação e desigualdade também começam dentro da escola, começam nas práticas, começam nos ensinamentos dos professores. Então, assim, a gente tem que estar repensando as nossas práticas, as nossas formas de trabalhar, para que isso seja efetivo, né, que seja de dentro para fora, talvez, né, essa cidade educadora que a gente pensa. Né, e essa proposta de educação antirracista, né? Para a educação antirracista, a gente precisa dos profissionais brancos, das pessoas brancas, né? Porque, assim, o racismo não é um problema do negro. Negro, né? Ele nasce negro, as pessoas falam para ele que ele é negro. É assim, quando você vai trabalhar numa questão antirracista, então você precisa que a população branca também entre nessa, que também façam propostas, né, antirracistas. Não adianta só você, eu não sou racista, mas assim, o que você faz diante disso? Né? Qual que é a tua fala diante disso? Qual a tua postura diante, né, do racismo? Como você se porta? O que você faz para ser antirracista? Né? Então, a gente tem várias formas de ser antirracista, né? Uma das coisas é você ouvindo alguma coisa que você sabe que é uma prática racista, se você abaixa a cabeça, né? Então você está sendo conivente, mas se você se impõe, aí você já está começando a tomar um posicionamento antirracista. Então, assim, é não fechar os olhos. A invisibilidade também faz com que esse racismo continue nas estruturas, continue nas bases, né? Então, assim, a política é todos os dias, né? É constante no trabalho. É com a criança pequena até o adulto. Então, se a gente pensa numa geração futura, numa geração melhor, né? Então, a gente tem que pensar no que a gente está promovendo hoje na escola, né? Que tipo de ser humano a gente está promovendo? Não adianta a gente trazer a tecnologia, trazer um monte de ensinamento, e o ensinamento básico, né, que é o aceitar, né, entender as diferenças e aceitar as diferenças, né, que a gente vai se promover e vai ter uma educação melhor. Eu acho que começa aí, começa das bases, né? É a relação humana, a formação humana. Mas agora, aqui, né, Elis comenta, né, porque a maioria do quadro dos professores são de pessoas brancas. E, infelizmente, ainda não reflete, né, no caso, acho que o que a gente tem que buscar é a representatividade, tem que ser o perfil. A criança, é importante que ela chegue na escola e ela enxergue a sua sociedade. Se você entrar no Google Imagens agora e colocar menina bonita, experimenta. Não acredite em mim. Vai no Google Imagens e joga menina bonita.
e depois joga no Google Imagem menina feia. E aí observa quem são. E isso reflete na nossa sociedade, essa plataforma, as imagens que estão sendo produzidas. Agora, a forma, as nossas escolhas na construção do currículo, as nossas escolhas no cotidiano, a forma como lidamos com as crianças, como a Patrícia falou de forma excelente, vai impactar, vai construir diferentes formas de desigualdade. Agora, a pergunta é o que podemos fazer? Podemos sim, e até aproveitando, Patrícia, pegando essa carona, tem uma sociedade científica que eu participo, Desenvolvimento da Criança, SRCD, e essa semana essa sociedade tomou uma decisão, eu me senti meio excluído no começo, vou confessar, mas eu achei maravilhosa. Eles criaram um comitê de pessoas antirracismo que só tem brancos. Aí eu fiquei pensando, é verdade, quem arquitetou a engenharia do racismo ao longo desses séculos foi organizada por lideranças brancas. Então, eles que lutem, porque eu tenho outras coisas. Não, nós estamos juntos também na luta antirracista, mas o que eu quero dizer é que esse ponto estratégico mesmo, você tem realmente que trazer essa perspectiva, né, da branquitude, das pessoas brancas que passam por esse processo que é de estudar, né, é sentar e estudar, entender o que é o racismo, mas passando também por nós, as pessoas, nem para todos os negros, eu mesmo, estou num contínuo processo de aprendizado, entender o que é o antirracismo, entender como é que as minhas práticas podem contribuir para construir uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais inclusiva. Mas isso passa por ações concretas, né? Digamos, nós olhar para algumas decisões, nossa, podemos formar uma comissão. Até a sugestão, né? Estou falando de comissão, mas não daquelas que não dão em nada. Uma comissão realmente permanente, onde, não sei, por exemplo, até a pergunta, né? Eu não conheço, nem olhei em site, nada, mas a comissão de combate ao racismo, pelo menos que eu sei da comissão da área da psicologia, do Conselho de Psicologia, são os negros. Tem alguns brancos aliados lá, mas a maior parte são os negros. E acho que tem que inverter isso. Porque muitas vezes, quando nós negros vamos tentar falar sobre isso, parece que é em defesa própria, que eu estou querendo algum privilégio, alguma coisa assim. Daí se a Patrícia vai... eu queria... Né? Olha só que perverso, gente. A Patrícia vai pedir, né, uma colega vai pedir um livro, né, sobre uma criança negra, e aí dizem que, não, você está querendo se sobressair. Olha que perverso esse sistema, né, gente? A gente tem que descobrir formas de transformar para uma educação mais inclusiva. Professor, tem para você, para a Patrícia, tem um comentário aqui da Maria Coelho no Face, falando sobre que ela ficou sabendo que o criado mudo era uma palavra racista. E tem outras também, né? A minha filha sempre fala para mim que fazer nas coxas também é um termo racista. Então, assim, a gente tem impregnado, né, na nossa cultura vários termos e coisas que a gente fala e às vezes a gente não tem nem noção do que está falando, né? Vocês têm outros exemplos disso? Patrícia? Tem, né? Tem vários exemplos. Você até me fez lembrar uma live que eu assisti de uma amiga minha, da Débora Araújo, que ela falava do judiação, né? Que tem a ver com o Holocausto, com a questão dos judeus, né? Então, assim, a gente só vai abrindo a boca e vai falando, a gente não para perceber as origens das palavras que a gente tem, né? Então, acho que, assim, é uma pesquisa a se fazer, né, com relação ao que a gente está sempre falando por aí, né, até o simples, o do nega maluca ainda, que as pessoas continuam falando, né, é um bolo de chocolate, gente, não tem dificuldade, né, a gente não quer soltar, desapegar, né, eu acho que o racismo também é um apego da gente. Então, a gente vai mantendo aquilo ali. Então,
Agora, de cabeça não me veio mais outras, assim, mas, assim, não é só com relação aos negros, eu acho que, assim, as palavras a gente tem que pensar, porque é com relação a muitas outras populações, né, o racismo linguístico, né, é algo que a gente tem que pensar também. Tem aquele doce, teta de nega, né, aquele doce. Uhum. Eu na prática, eu não é a minha área, até a Débora, um abraço, Débora está por aí, né, lá do Espírito Santo, professora, né, lá na Federal do Espírito Santo, e ela sabe muito mais sobre isso que eu, mas acho que um ponto é como mesmo falar sobre isso, sobre essa mudança da linguagem, pensando na universidade, às vezes, no contexto acadêmico, é polêmico, vamos pegar as normas da BNT. Elas mudam toda hora, ou mudam razoavelmente frequentemente, e ninguém reclama sobre isso. Mudam os acentos e ninguém reclama sobre isso. Se vocês pensarem que menos de 20 anos atrás aconteceu a reforma ortográfica, ninguém reclamou sobre isso. Agora, por que é que essa discussão sobre parar de usar claro e escuro como adjetivos que perpetuam o racismo, aí as pessoas dizem, não, veja, não é bem assim, não pode mudar. Pera, como não pode mudar? Se a gente mudou toda a ortografia da língua e as pessoas aderiram, reimprimiram livros, reimprimiram materiais. Então, não pode mudar? Como assim? Vai mudar, sim. Tem que escrever. No caso da universidade, né, aqui na Federal do Paraná, tem uma resolução de estilo sobre linguagem. Todos e todas. Porque não só tem homens na universidade. Então, eu penso que a questão da linguagem tem, sim, esse componente do cotidiano, mas que muitas vezes, enfim, são essas pequenas fronteiras onde cada um de nós, na sua especialidade, pode ir ajudando a identificar como avançar o antirracismo. Nós já estamos encaminhando aí para 1h20 de live, porque o papo está muito bom. E eu queria, professor, que você falasse um pouco do programa Diga, e que você falou dos materiais do Diga na pandemia. Acho que é uma boa dica aí para os professores que estão nos assistindo. Nossa, olha, gente, eu vou até mandar o link aqui. Gente, eu vou mandar 2 links, na verdade. Vou pedir para postarem. Aí eu vou falar de, enfim, 2 coisas. A primeira é o link bit.ly, né, /manifesto interagir. É que o nosso laboratório na universidade, o Interagir, a gente, enfim, ficou muito... Todos nós somos muito impactados com a situação, especialmente o João Pedro. O George Floyd, eu vou confessar, não estava lendo muitas notícias, e aquela frase que eu disse, se você não está preocupado, se você não está indignado, você não está prestando atenção. Eu não estava prestando atenção suficiente. 30 anos, julho marca 30 anos do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. E esse estatuto que temos ainda precisa chegar para que mais crianças negras tenham a oportunidade de se tornar professoras, ter a trajetória fantástica como Patrícia, como Débora. Nós queremos eu quero ver a foto no final daquele slideshow, que mais crianças possam ser como Conceição e Evaristo. E esse manifesto é o compromisso, então, do nosso grupo, e a nossa reflexão, mas principalmente um compromisso de ações que a gente já está trabalhando para incorporar de modo ainda maior o antirracismo no nosso cotidiano. E tem ali também no manifesto algumas referências. Se não encontrar, está dentro da página do laboratório, na parte mais de baixo tem o link para o manifesto que tem também algumas referências. E aí sobre o Diga, Luciana, acho que é daí reflexo disso. A gente olha para aquilo que a gente já vinha fazendo e vê que pode contribuir. Né? O site do programa Diga, programadiga.com.br, até, na verdade, se der para projetar, né, a página do site, né, para as pessoas verem a carinha do Diga,
Mas DIGA enfim, o acrônimo DIGA significa dialogue e ignore, chega em distância, acha ajuda. E é um programa para ajudar a melhorar a convivência na escola, na família e na comunidade. Ele tem recursos, enfim, estratégias, né, para serem adotadas em diferentes contextos. Era um programa, ele foi desenvolvido, nós estamos desenvolvendo, inclusive, né, em Araucária, em Curitiba, Moreira Tamandaré, Piraquara, Mandirituba, também, né, nós estamos desenvolvendo esse programa e avaliando em 60 escolas atualmente. E tá ali a página, e aí aconteceu a pandemia, né? O que você faz quando você tem um programa que tinha cartaz, encontros com líderes comunitários, um dos recursos muito ligado à literatura infantil juvenil é o uso, então, de roteiros para trabalhar esse aspecto de como que eu lido com conflito, como que eu melhoro a convivência em casa, na escola. Então, tem, por exemplo, planos de ensino baseados no livro O Bax, no Menino Nito, que são livros com personagens negros e que, no próprio plano de ensino, a gente vai aproveitando para ajudar a ensinar a lidar com conflito e valorizar a criança negra. Nota que você não precisa, digamos, você pode ir conciliando essas temáticas tão importantes. Mas aí vem a pandemia. Como é que o professor vai contar essas histórias? Aí lá em cima, no site, Diga em Casa. Pode explicar, por favor? Aí a gente começou a desenvolver o Diga em Casa, que são os mesmos recursos, a mesma mensagem. Nessa semana, vou dar uma dica prática, aliás, professores, e falar também como cuidar um pouco mais de vocês e das crianças. Mas no Diga em Casa, a gente primeiro entrevistou professores, professoras, e pensava o que ajudaria nesse momento. Né? A gente viu que recursos que dependessem muito de tecnologia não dariam certo para algumas das crianças. Tem algumas escolas rurais, por exemplo, algumas em regiões periféricas, onde tem poucos dispositivos ou dificuldade, né, de conectividade. E aí a gente decidiu desenhar, né, o programa, ou esse recurso, com matérias que podem ser impressas, inclusive, na verdade, né, para Araucária, para Curitiba, e qualquer colega, qualquer professor, qualquer escola, a gente tem alguns milhares de cartazes disponíveis do Diga em Casa, que são cartazes, né, se quando você for enviar alguma coisa para casa, quiser mandar também esse cartaz do Diga em Casa, a gente fez algumas dezenas de milhares, estão prontos, mas os arquivos estão aí. Se quiser mandar também pelo WhatsApp, postar na página. E como que você acessa? É só entrar, então, na página do Diga em Casa, desce no final, tem um formulário de cadastro do Diga em Casa, e aí você vai poder acessar todo o material. Então, você pode criar, né, o seu login do Diga em Casa, e vai ter um curso, uma área de recursos, planos de ensino. O dessa semana que foi lançado, gente, tá tão legal, porque tem ilustrações, o material a gente mudou para caixa alta, para que as crianças que estão em alfabetização possam acompanhar melhor os planos de ensino. O dessa semana tem até uma dica que eu vou dar para vocês sobre como lidar com a raiva. Sabe? Porque a raiva, quando eu falei nela, pode servir para mobilização, mas ela, às vezes, é difícil, né? Aí estava eu escrevendo o plano de ensino sobre autorregulação, na semana tem alguns também sobre conhecer emoções, e aí a gente pensou, a estratégia, aí eu peguei uma garrafa transparente. Se for para criança, a gente tem que ser de plástico, para segurança. Autorregulação e autocontrole, não é? Aí você enche com água pela metade. Se você tiver um pouco de glitter, ou uns legos, coisa de plástico, não coisa que vai apodrecer, né? Aí você põe dentro também e pinga umas 3, 4 gotinhas de sabão líquido, detergente líquido. E aí pronto, você tem a sua garrafa da Calma. Gente, até eu tenho usado. Como é que funciona a garrafa da Calma? Isso aqui era a receita para preparar, modo de usar. Você pega a sua garrafa da Calma, tá? E isso, gente, dá para explicar para uma criança em casa. E dá para o adulto também usar. Aconteceu aquela situação, suas emoções saíram do controle, e é como se acontecesse isso. Você fica mexido, e é raiva, e é tristeza, e é angústia, e é ansiedade. Você fica assim, mexido por dentro.
realmente, nossas emoções, nosso autocontrole é meio como um músculo, ele cansa também. Às vezes ele fica confuso, assim, sobrecarregado. Mas nota que o tempo está passando, ó, e aquela água, olha só, aqui embaixo já está começando a ficar cristalina. E as bolhas já estão descendo. E aí, às vezes, se estiver, né, no roteirozinho, fala para a criança, e aí você pode, quando você viu que não conseguiu controlar e entender bem o que está acontecendo, pega a sua garrafa da calma, pensa sobre aquilo, chacoalha. Quando terminar de estourar as bolhas, ou quando você vê que está abaixando, pensa de novo, que você vai poder tomar decisões melhores. Então, esse é um exemplo de recurso do programa Diga, que, aliás, inclusive, eu tenho usado, depois que saio de umas reuniões, às vezes eu dou uma, né? Mas, na verdade, o que a gente está ensinando por meio disso? Autocontrole, autorregulação. E dizendo também, digamos, olha, raiva é um sentimento. Não é bom nem ruim, é parte, digamos, do que, na verdade, a gente pode usar essa raiva para mobilizar coragem para enfrentar situações difíceis. Esses planos de ensino e outros materiais, então, do programa Diga, tem até um curso online com certificação no site do programa diga.com.br. Tudo gratuito, disponível para a comunidade, para a sociedade. Que legal, professor. Vou pegar essa dica da garrafa. Eu vou comprar uma 20 garrafas. Gente, legal. A gente tem que se cuidar mesmo, porque quando voltar e reabrir esse negócio, vou precisar do galão da calma. Eu ia falar, eu vou comprar aqueles galões de 20 litros. Exatamente. Em tempos de pandemia, essa foi uma dica maravilhosa. Eu acho que vai acalmar muita gente. Ai, gente, olha, foi muito bom. Ó, o pessoal está dizendo aqui que amou a garrafa. Todo mundo gostou da garrafa. Gente, não, é verdade. Gente, olha, e olha só, como... Porque, literalmente, eu estava aqui, ó, dessa vez aqui, escrevendo, fiz a garrafa e logo depois tive uma reunião, porque aí eu fui testar quantas gotas eu colocava da receita, né, para passar para as crianças. Gente, e aí eu tive a reunião, pensei, olhei, e aí depois, 2 dias depois, eu olhei para a garrafa, pensei no problema e pensei, não é que agora eu também estou calmo? E aí eu pensei, isso vale para os adultos também. E no fim das contas, a importância dessa autorregulação, educação socioemocional, é que ela é importante a vida toda, né? É verdade, é um recurso, né? Sim. Então, gente, olha, nós estamos aí 1h30 de live, o papo está muito bom, foi, assim, importantíssima essa reflexão, e aqui no nosso Facebook, aqui, o pessoal gostou muito do nosso papo, está agradecendo, está parabenizando vocês, e a gente aqui do SISMAC também só tem a agradecer, foi muito bom. Mais uma vez, essa parceria com o professor Josafá, né, já esteve conosco ano passado, falando um pouco do Diga, e a gente só quer agradecer. A Patrícia também. Agora, depois, Patrícia, você fala um pouco do teu lugar de fala também, que no começo você não pôde se apresentar aí por causa da conexão. O pessoal precisa saber de onde que você é, onde é que você está na rede, tá bom? E a Nadir também vai fazer uma fala depois, pelo SISMUC. Então, eu queria dar essa oportunidade agora, então, para o professor Josafá falar suas palavras finais, para a gente já ir encaminhando para o encerramento. Olha, minhas palavras finais, assim, digamos, espero que não sejam, né, finais, que a gente possa se reencontrar, que na próxima live eu deixo meu estoque, deixo uma garrafa de quentão. Pessoal, eu sei uma dica, assim, a mais, né, além da garrafa da calma, compartilhe, ajude as pessoas a se cuidarem. E você pode fazer isso escutando com atenção, tentando entender que está muito difícil para todos nós. As nossas instituições são feitas de pessoas. E nós podemos, então, de um jeito bem simples,
tira 5 minutinhos, vai ter uma chamada videoconferência, tira, sabe, um tempinho e dá 30 segundos para a pessoa contar como ela está, como ser humano. Nós estamos num momento muito difícil e precisamos cuidar uns dos outros. Nós educadores, nós vamos... Agora está difícil, mas quando reabrir, vai ser muito, muito desafiador para nós dar conta da necessidade, de todas as necessidades que teremos que atender. Então, agora é um momento assim de bem-estar, se cuidar, ficar bem, ficar saudável, cuidar da sua família, cuidar das pessoas que te amam. E acha ajuda, né? Acha ajuda. Se você agora está sozinho, toca bases, manda um e-mail, manda um WhatsApp para um colega. E se você está sentindo que está bem, aproveita esse final de semana e manda, sabe, oferecendo ajuda, oferecendo para uma ligação para os seus colegas, seus amigos. Nós precisamos fortalecer nossa rede de cuidado nesse momento, para que nós podemos passar por isso bem, usando máscara e cuidando bem uns dos outros. Obrigado. Corrigindo, então, as palavras no final dessa live. Isso, obrigado, né? Senão, né? Meu Deus, já vou... Melhorou. Obrigado por me corrigir. Paty, você... Eu queria agradecer, né, pelo convite, fiquei muito feliz, muito preocupado pela responsabilidade, né, o tempo que a gente está todos conectados, né, e hoje a gente viu como a conexão também é falha, né, a minha começou a travar o tempo todo, né, que bom que eu consegui voltar e agora deu uma estabilizada, né, quando a gente pensa aí em educação à distância, em live, e a gente não se programa, né, não pensa nessas coisas, que a tecnologia também é muito falha. Eu sou professora da rede municipal, né, professora de educação infantil, fazem 5 anos já que eu estou na rede, né, me formei em pedagogia pela FPR, sou do programa de cotas, né, e acho que é extremamente importante. Eu acho que, assim, foi um processo muito importante na minha vida, que me formou hoje enquanto pessoa, enquanto mulher negra, enquanto profissional, né, e como futura acadêmica novamente. Então, assim, eu acho que o espaço da universidade foi muito importante, né, o coletivo que a gente criou na universidade, eternamente vai ficar no meu coração, que é o coletivo Sou Neguim, né, que foi um momento, um espaço de discussão sobre questões étnico-raciais. Eu me identifiquei muito dentro da universidade, né, eu entrei na universidade de cabelo liso, eu entrei com todos os preconceitos arraigados dentro do meu ser, e eu fui perdendo com o tempo, né? Eu acho que a universidade abriu muito os meus olhos. E eu também sou fruto de SEMEI, né? Eu estive na creche. Então, assim, não só como professora de SEMEI, mas, assim, como alguém que participou, como alguém que já foi de SEMEI, hoje eu falo da importância de se ter um olhar para a criança negra, né? Não sei se minha mãe está assistindo, mas ela não vai me deixar mentir, que quando tinha uns 4 anos, eu queria pedir para ela se ela conseguia me pintar de branco. Então, você imagina o que eu ouvi nessa infância, né, esses espaços que me fizeram fazer esse pedido para minha mãe, né? Então, acho que a gente tem que pensar em todo esse contexto, quando a gente pensa em criança, quando a gente pensa em infância, quando a gente pensa em criança negra, quando a gente pensa em racismo, né? Quando a gente pensa nas estruturas que esse racismo tem, que começa dentro das instituições educacionais, né? Então, assim, como que a gente pode ir quebrando essas barreiras, né? Então, eu só tenho a agradecer, espero poder ter contribuído, né, com alguma reflexão de quem está assistindo, né? Sou muito grato pelo convite e estamos aí. Espero que, como o Josafá falou, que
todos que possam estar em casa se cuidem, quem for para a rua se cuide também, né, que são tempos muito difíceis que estamos vivendo, e pensando também no pós-pandemia, como é que a gente vai agir, né, como é que a gente está agindo agora, o que a gente tem de propósito. Obrigada, boa noite, todas e todos, né, aí também tá as linguagens, né, vamos pensar nas linguagens. Isso. Enquanto a Nadir fala, Paty, coloca aqui no chat o teu e-mail, que o pessoal está pedindo o contato de vocês, a gente vai disponibilizar aqui no Facebook. Nadir. Na verdade, eu quero agradecer, né, a professora Patrícia, o professor Josafá, né, também a Lu, a parceria com o SISMAC, né, essas informações, né, que eles trouxeram são tão importantes, né, são tão, né, propícias, né, para a gente pensar, quanto mais informação a gente tiver nesse sentido de desigualdade racial, enfim, né, é importante para a gente, né. Também eles mostraram um pouco dessa nossa triste realidade, né, que a nossa sociedade enfrenta, não só de hoje, mas de tempos, muitos tempos, né. E agradecer também a participação de todos, né, os servidores, enfim, as pessoas que participaram com a gente, mandaram perguntas, né, interagiram conosco. Muito obrigada a todos, né? E assim também lembrar que qualquer denúncia, né, que vocês tenham, queiram fazer, inclusive de racismo, né, no local de trabalho, nos procure o sindicato que a gente vai tentar, né, ajudar na medida do possível. Também faça a denúncia de forma anônima, gente, se for o caso, né, não fala servidor, pelo WhatsApp, que deve estar em algum lugar, ou está no nosso site também, SISMAC, SISMUC, eles também têm o Fala Servidor, né, se souberem de algum servidor também que esteja com Covid, com coronavírus, né, que tenha sido negligenciado pela prefeitura, denuncie também, né, para o sindicato. Colocaram aí na tela, né, Fala Servidor, bem importante, gente, a gente está aqui para ajudar, né, na medida do possível, estamos juntos aí para esclarecer, e semana que vem tem mais live, né, estamos aí. Muito obrigada a todos. Isso. Então, nós estamos aí encerrando a nossa live de hoje. Muito agradecidos a todos que participaram, estiveram conosco. Queremos dizer à categoria do SISMAC que na quarta-feira, agora, dia 8 de julho, nós temos a nossa assembleia virtual, às 18h30. Vocês devem se inscrever nos canais de comunicação, tem os contatos aí para fazerem inscrição e participar da assembleia, para receber um e-mail, para poderem participar. As nossas pautas são a prorrogação do mandato, que nós não podemos fazer a eleição, que vai acontecer agora em junho, da direção. Nós tivemos que prorrogar aí as eleições por conta da suspensão das aulas. Então, nós precisamos conversar sobre a prorrogação do mandato da nossa direção e precisamos conversar também sobre a proposta de um novo calendário das eleições. Então, a nossa base aí está toda convocada para participar da nossa Assembleia Virtual no dia 8 de julho, na próxima quarta-feira, às 18h30, pela plataforma Zoom, né? Então, nós vamos estar realizando aí nossa primeira Assembleia Virtual, então estão todos convocados. Então, eu quero agradecer muito a participação do professor Josafá, da Paty, foi muito bom essas reflexões, esse debate, e quero agradecer também a Nadir por essa parceria com o SISMUC. E na semana que vem estão todos convidados para a nossa 12ª live, que vai tratar sobre a luta indígena em tempos de pandemia. Outra reflexão importantíssima que vamos estar aí fazendo a respeito da luta dos indígenas. Boa noite, foi muito bom estar com vocês essa noite. Boa noite.